Pronto, agora vejam se vocês conseguem entrar, se vocês conseguem conectar. Sim. Conseguiram conectar agora? Está aparecendo a aula? Eu ainda não compartilhei a tela. Tá? Vejam se está aparecendo só a gravação e o áudio. Tá? Tá ok agora? Tá. Olha, agora já está tudo tranquilo. Tá aparecendo lá? Não, aparece lá. Aparece, Todos conseguem ver o compartilhamento de tela, gente? Sim, ótimo. Então vamos iniciar. A nossa aula hoje é aula de montagem em articulador semiajustável e registro das relações maxilomandibulares em prótese parcial removível. Então, na aula anterior, nós conversamos sobre a moldagem e a gente viu que a gente tem dois tipos de moldagem. A moldagem de estudo, que é a primeira moldagem que vai servir para o nosso planejamento, para fazer o delineamento, a confecção dos casquetes. E a segunda moldagem, que é a moldagem após o preparo de boca, ou seja, após o desgaste dos planos guias e dos nichos. E é essa segunda moldagem, após o preparo de boca, que nós vamos enviar ao laboratório, para o laboratório confeccionar a nossa armação metálica. A armação metálica voltou do laboratório, nós vamos marcar uma nova consulta com o nosso paciente para provar essa armação metálica. A armação metálica é a base, é a estrutura da nossa prótese facial removível. E na área da cela, que é a área desdentada, a área do nosso espaço protético, é onde nós vamos montar os dentes. E para que seja feita essa montagem de dentes, nós temos que montar o nosso paciente onde? Onde é que a gente estuda a oclusão do nosso paciente? No articulador, certo? Então, nós vamos montar esse paciente em articulador para que a gente possa fazer a montagem dos dentes da nossa futura prótese, da nossa PPR. Então, a aula de hoje é uma aula que a gente vai conversar sobre como nós fazemos essa montagem em articulador para que a gente possa fazer a montagem dos dentes. Então, inicialmente, vamos relembrar alguns conceitos lá da oclusão, de quando a gente fazia a montagem no articulador. O que são as relações intermaxilares? São todas as posições que a mandíbula assume em relação à maxila, tanto no plano vertical, que nós vamos planejar o que do nosso paciente? A dimensão vertical de oclusão, quanto no plano horizontal, em que nós vamos poder montar o nosso paciente em duas posições, em máxima intercuspidação habitual, ou, se o nosso paciente tiver perdido essa relação interdental, nós vamos montar ele em relação cêntrica, que é uma relação que independe dos contatos dentários, certo? Então, nós vamos estudar a oclusão do nosso paciente para que a gente possa montar ele em articulador. E a oclusão do paciente, né, após ele montado em articulador, é a relação oclusal que nós vamos admitir na nossa prótese, ou seja, nós vamos montar os dentes da prótese encaixando nos dentes antagonistas do nosso paciente. Seja esse antagonista um dente natural, uma coroa, uma outra prótese. Então, nós vamos montar o nosso paciente em articulador para que a gente possa planejar essa relação oclusal, para que a gente possa planejar individualmente a montagem de dentes do nosso paciente, né? A montagem de dentes da futura prótese desse paciente. E para que a gente faça essa montagem, nós precisamos estudar esses registros intermaxilares, ou seja, o registro maxilomandibular. E o objetivo de fazer o registro dessa relação intermaxilar é que a gente tenha uma reabilitação protética harmônica com o sistema estomatognático do nosso paciente, para que essa prótese ela entre em oclusão, para que ela encaixe ali no arco desdentado do nosso paciente, ela possa ter
função, para que ela possa engrenar na mordida do nosso paciente e exercer todas as atividades funcionais, ou seja, mastigação, exercendo os movimentos excursivos de lateralidade, protrusão, para que a gente devolva a função para aquele nosso paciente, harmonizando essa montagem de dente com esses movimentos mandibulares. E um passo importante para a correta montagem desses dentes, porque se eu não monto adequadamente no articulador, consequentemente os meus dentes da minha prótese também não vão ser montados de forma adequada. Então, essa relação maxilomandibular é importante de ser registrada para essa montagem articulador e para o futuro sucesso da nossa prótese, para que a gente tenha uma mastigação eficaz, distribuindo as forças corretamente aos dentes remanescentes e ao rebordo, e, em casos de perda de dentes anteriores, que a gente tenha também uma estética agradável dentro dessa nossa reabilitação protética com a prótese facial removível. Então, a importância de montar no articulador é para que a gente possa fazer o estudo da oclusão desse paciente e montar os dentes da nossa prótese de forma a se adequar nesse sistema estomatognático, devolvendo função e estética ao nosso paciente. E a posição em que a gente vai montar esse paciente é na posição de oclusão, ou seja, na posição de fechamento. Eu não quero ver o meu paciente, quando ele está com essa prótese em posição, que ele morde. Se os dentes da minha prótese estão encaixando adequadamente no arco antagonista, então a posição em que nós vamos montar o nosso paciente em articulador é na posição de oclusão. E é a posição em que a gente tem o máximo contato entre as superfícies oclusais dos dentes superior e inferior, ou seja, é a posição de fechamento, é a posição de engrenagem daquela maxila com a mandíbula, ou seja, dos dentes dos dois arcos que nós temos no nosso paciente. E o APPR, com uma oclusão harmoniosa, com uma oclusão harmônica, é a que permite a distribuição correta das forças quando os dentes estiverem em posição de oclusão. Então, o objetivo é que o nosso paciente, com essa prótese, ele possa encaixar a oclusão e devolver todas as funções para esse paciente novamente. Então, qualquer situação de contato entre os dentes interarcos é essa posição de oclusão e é nessa posição que a gente vai montar o nosso paciente em articulador para montar os dentes da nossa prótese parcial removida. Então, para que seja feita a montagem em articulador, nós vamos dividir essa montagem em duas etapas. Nós vamos montar primeiro o arco superior e depois o arco inferior. O arco superior, como é que é feita a montagem do modelo superior no articulador? Através da tomada do arco facial. Lembra lá? Na oclusão, a gente pegava o garfo, fazia os 3 pontos com a godiva no nosso garfo do arco facial e levava em posição no nosso paciente para fazer a tomada do arco facial e, a partir dessa tomada, montar o modelo superior no articulador. E o modelo inferior, como é que era feita essa montagem? Na oclusão, a gente construía o quê? O jig, lembra lá do jig? Para levar o nosso paciente para a relação cêntrica e fazer a montagem articulador. Né? Então, a gente registrava, por meio do jig e do registro interoclusal pulseira, a posição vertical, dimensão vertical de oclusão da maxila em relação à mandíbula, e a posição horizontal, que pode ser feita em máxima interfixação habitual, relação cêntrica, ou quando essas duas posições se encontram, coincidem, a gente chama de ROC, relação de oclusão cêntrica, certo? Então, por meio do registro interoclusal, pulseira e com o jig, nós fazíamos lá na oclusão a montagem do modelo inferior em articulador. E na prótese total, nós construíamos o quê? Nós não tínhamos mais dentes. Então, obrigatoriamente, nós íamos montar o nosso paciente em relação cêntrica, que é uma posição que independe dos contatos dentais.
Então, na prótese total, nós montávamos o nosso modelo obrigatoriamente em relação cêntrica. E como é que a gente fazia para fazer esse registro? A gente construía o rolete de cera, não foi? Vocês construíram o rolete de cera superior e o inferior. Com o superior, a gente posicionou esse rolete de cera no nosso garfo do arco facial para fazer a montagem do modelo superior. E para fazer a montagem do modelo inferior, a gente levou os dois roletes de cera em posição no nosso paciente, né, que era um manequim, e unimos, fizemos o registro interoclusal desses dois roletes de cera. E a partir desse rolete de cera foi montado o nosso modelo inferior no articulador. Então, para fazer a montagem articulador, nós sempre vamos fazer tomada do arco facial para a montagem do superior e o registro interoclusal, que também é chamado de registro maxilomandibular com a cera, para montar o nosso modelo inferior, tá? Então, a nossa montagem articulador sempre vai seguir essa sequência. E como a gente acabou de ver, nós temos duas possibilidades, duas posições diferentes de montar o nosso paciente no articulador. Quando nós temos estabilidade oclusal, ou seja, nós temos o encaixe da mordida, a gente consegue pegar os dois modelos do nosso paciente, superior e inferior, e intercuspidar eles, sabendo qual é a posição, nós temos estabilidade oclusal e podemos montar o nosso paciente em máxima intercuspidação habitual. Então, se nós formos pensar aqui na nossa prótese parcial removível, quais são os pacientes que eu posso montar em máxima intercuspidação habitual? Os pacientes do tipo classe 3, que são os pacientes que só têm espaço intercalar, e os pacientes do tipo classe 4, que são os pacientes que têm perda de dentes anteriores, rompendo a linha média. Então, esses dois pacientes, eles têm contenção posterior. Eles têm o stop da mordida na região posterior, não perderam dimensão vertical de oclusão e eu consigo intercuspidar esses dois modelos. Eu consigo unir esses dois modelos me baseando pelos contatos dentais. Então, esses pacientes podem ser montados em articulador na posição de máxima intercuspidação habitual. Mas se eu tenho instabilidade oclusal, se eu já perdi dimensão vertical de oclusão, por exemplo, se eu tenho um paciente classe 1 ou classe 2 de Kennedy, que são pacientes desdentados posterior, uni e bilateral, eu ainda tenho estabilidade oclusal, eu ainda sei como esse meu paciente morde? Não. Esse meu paciente provavelmente ele perdeu a altura da mordida, ele perdeu a dimensão vertical de oclusão porque eu perdi contenção posterior. A mesma coisa quando eu tenho um paciente desdentado total. Né? Eu posso ter uma PPR inferior e uma prótese total superior. Eu tenho relação dental, eu tenho como me basear pelos contatos dentais para que eu possa montar o meu paciente articulador? Não. Então, eu preciso de uma posição que independa dos contatos dentais. Então, nesses casos aqui de paciente desdentado total em um dos arcos, pacientes classe 1, classe 2, pacientes com disfunção temporomandibular, nós vamos montar esses pacientes em posição de relação cêntrica, que é a posição que independe dos contatos dentais. Tá? Então, a classificação do arco desdentado parcial do meu paciente vai determinar a posição em que eu vou montar esse paciente no articulador, certo? Vai determinar como eu vou registrar, né, fazer esse registro maxilomandibular para que eu faça a montagem em articulador. E o que vai me orientar essa montagem em articulador e esse registro intermaxilar? Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre o plano de orientação, que é composto pela chapa de prova, que é a resina acrílica, e pelo rolete de cera? Então, vamos relembrar aqui mais uma vez da prótese total. Vocês não construíram aquela base de resina acrílica, e em cima dessa base, esse rolete de cera que vocês estão vendo aqui na primeira imagem, para que a gente possa ter um plano oclusal, para que a gente possa planejar a altura da mordida desse paciente e fazer o registro intermaxilar.
Então, no paciente de prótese total, a gente não tinha nenhum elemento dental. Então, esse plano de cera era montado em todo o arco do paciente. No nosso paciente de prótese parcial removível, que são esses outros que a gente está vendo aqui, essas outras imagens, nós temos a área dentada, que são os dentes remanescentes, e a área desdentada, que é o nosso espaço protético, a área da ausência. Então, eu só vou construir o rolete de cera na área em que eu não tenho dente, na área em que a gente tem as ausências, na área do nosso espaço protético. Então, aqui, ó, nessa terceira imagem, eu observo a minha armação metálica e a área da ausência é a área onde fica a célula da armação metálica, certo? Então, nessa área da célula, eu vou construir esse plano de orientação. Então, nós vamos confeccionar, vocês conseguem ver de azul claro aqui, a confecção da chapa de prova, que é a resina acrílica, e em cima dessa resina acrílica nós vamos construir o nosso rolete de cera. Então, aqui eu tenho um paciente do tipo classe 1, no arco inferior, em que foi feito azul a porção acrílica e a porção vermelha, que é a cera, que seria o nosso rolete de cera para esse registro interoclusal. Aqui na outra imagem, a mesma coisa. Eu tenho um paciente desdentado posterior bilateral e foi construído esse rolete de cera em cima da cela da minha armação metálica, dos dois lados onde eu tenho a área desdentada. Se eu tivesse mais um espaço protético aqui na frente, eu iria colocar mais um rolete de cera aqui na frente, na área do meu outro espaço protético, tá? Então, esse plano de orientação, que na prótese total era feito em todo o arco, aqui na prótese parcial removível, esse plano de cera vai ser construído apenas na área do meu espaço protético, apenas na minha área desdentada. Quais são as características desse rolete de cera, né? Desse plano de cera, desse plano de orientação? Ele deve ter a forma e o volume sem interferir na língua e na bochecha do paciente, ou seja, respeitando a zona neutra. Esse rolete de cera ele não pode estar muito vestibularizado nem muito lingualizado, senão ele vai dar interferência ou na bochecha ou na região da língua e do palato do nosso paciente. Ele deve ter uma altura suficiente para registrar a ponta de cúspide do dente antagonista. Lembra lá na oclusão, a gente ia registrar a mordida do paciente, a gente fazia aquela lâmina de cera e o paciente mordia. Para quê? Para a gente registrar a mordida. O paciente aí ia intercuspidar o superior com o inferior e aquilo ia marcar a nossa cera. Aqui a gente também vai marcar a cera, só que agora a nossa cera está presa aqui na nossa cela. Então, eu tenho que ter uma quantidade de cera suficiente para encostar no dente antagonista. E eu vou ajustar essa cera tanto no sentido vertical, que é a altura da mordida, quanto no sentido horizontal, que é quando o meu paciente vai morder, a gente guiando ele para a máxima intercuspidação ou para a relação cêntrica, para que a gente faça o registro dessa mordida. Então, como é que nós vamos fazer a construção desse rolete de cera? Inicialmente, aqui a gente provou a armação metálica do paciente, essa armação metálica está bem adaptada. Então, eu vou construir o rolete de cera para que a gente possa fazer o registro maxilomandibular para montar no articulador. Então, após a prova da armação metálica, a gente vai construir a base de resina acrílica na região da cela. Então, é feita uma basezinha, a gente vê aqui ó, a cela, e aqui a porção acrílica por cima da cela, para constituir essa base de prova. Minha base de prova polimerizou, eu vou construir a parte do rolete de cera. Lembra lá na prótese total? A gente pegava uma lâmina de cera 7, aquecia ela na lamparina e dobrava essa lâmina para que a gente tivesse a altura suficiente. E com uma espátula a gente vai posicionando e prendendo essa cera em cima dessa base de prova de resina acrílica. E essa cera deve ter uma quantidade suficiente para registrar a ponta de cúspide do dente antagonista. Feito esse registro, montei meu paciente articulador e eu vou conseguir montar os dentes aqui em cima da cera. Lembra mais uma vez da prótese total que depois vocês montaram os dentes
em cima da cera. Então, aqui vai ser o mesmo passo a passo. A gente vai montar esses dentes aqui em cima do plano de cera. Sendo que agora é uma montagem muito mais simplificada, porque eu só vou montar dentes onde eu tenho um espaço protético, onde eu tenho ausência. E na prótese total, não. A gente precisava montar todos os dentes, porque o paciente era um desdentado total. Tá? Então, após a correta tomada dessa relação intermaxilar, sem nenhum tipo de tensão nesses tecidos, nós vamos fazer a montagem dos dentes na área do nosso espaço protético. Agora, vamos imaginar que a gente não planejou direito o nosso rolete de cera. Construiu o rolete de cera, chegou lá no meu paciente, esse rolete de cera ficou muito alto. Então, meu paciente, ele toca aqui, ele consegue tocar as cúspides dos dentes antagonistas na minha cera, mas está tendo uma interferência, porque ele não consegue ocluir os outros dentes. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho um aumento da dimensão vertical de oclusão no meu paciente. E como a gente vai corrigir isso, nós vamos remover o excesso de cera. Pegar uma espátula aquecida e diminuir a altura dessa cera para que a gente consiga ter toque em todos os elementos, tá? Para que a gente tenha uma dimensão vertical de oclusão adequada e que a gente tenha uma posição de oclusão. Qual é a posição de oclusão? É quando todos os dentes estão se tocando, tá? Então, se eu registro se eu faço meu registro interoclusal com a minha cera alta, ou eu posso não conseguir registrar porque todos os dentes não vão se tocar, ou eu vou fazer o meu paciente pressionar tanto essa cera para que ele consiga tocar todos os dentes, que eu vou ter um excesso de tensão aqui na região do meu tecido fibromucoso, ou seja, essa célula vai ficar tensionando a área do rebordo do meu paciente. E os meus dentes vão ser moldados, vão ser montados com essa mesma interferência, e lá na frente o meu paciente vai sentir um desconforto nessa região da prótese. Então, o nosso registro maxilomandibular por meio da cera, ele precisa sim ser bem planejado e ser ajustado para que lá na frente, a próxima etapa depois dele, que é a etapa de montagem de dente, também seja feita adequadamente. Então, vamos relembrar aqui esse passo a passo. Para a montagem do articulador, a montagem do superior, nós vamos fazer a tomada do arco facial e montar em articulador. Com esse modelo superior já montado, nós vamos fazer o registro interoclusal, que é esse registro aqui que a gente acabou de ver com a cera, certo? E aí, esse registro ele vai poder ser feito de duas formas. A gente vai montar o paciente máxima intercuspidação habitual quando a gente tiver paciente do tipo classe 3 e classe 4, que ainda tem estabilidade oclusal, e em relação sempre aos pacientes classe 1 e 2, que são os pacientes desdentados posteriores, né, com extremo livre, que nós não temos mais essa referência dos dentes para montar em articulador. Então, nós vamos ver o passo a passo dessa montagem. Eu vou registrar primeiro a relação vertical. Vamos imaginar que o nosso modelo superior já está montado e a gente vai ajustar a nossa cera agora para não deixar ela com aquele excesso alto. Então, nós vamos primeiro registrar essa posição vertical da mandíbula em relação à maxila. Eu vou ver se a minha cera ela não está com excesso e o meu paciente não consegue fechar, ou eu tenho pouca cera e o meu paciente não consegue encostar o dente antagonista para registrar a mordida. Então, eu preciso estar com essa altura adequada. Essa altura nada mais é do que a dimensão vertical. A altura do terço inferior da face é a relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano horizontal, que vai ser dado por esse plano de cera, tá? Nós temos também, além dessa dimensão vertical, que é a altura dessa mordida, né, que é a dimensão vertical de oclusão, nós temos a dimensão vertical de repouso. E é importante a gente lembrar esses conceitos para que a gente saiba fazer esses registros. A dimensão vertical de repouso é uma posição que independe dos dentes. É a posição postural de repouso. Meu paciente está aqui em repouso,
ele está na dimensão vertical de repouso. Quando eu peço para esse meu paciente morder, ele está na dimensão vertical de oclusão, que é essa posição que a gente quer no articulador. E a diferença entre essas duas posições é o quê? É o meu espaço funcional livre. É o espaço funcional de fala do meu paciente, para que esse paciente fale sem ter interferência, sem ter contato dos dentes no momento em que ele faz a dicção das palavras. Então, se a gente for olhar esse exemplo aqui, eu tenho um paciente que ele vai usar uma PPR inferior, ó, ele tem o extremo livre aqui na região posterior, e ele tem colapso oclusal, os dentes anteriores dele desgastaram, e quando ele morde, olha só, ele perdeu o que é aqui? Dimensão vertical de oclusão, ele perdeu a altura da mordida, tá? Então a gente observa que o dente aqui posterior está invadindo o espaço protético, onde eu vou montar os meus dentes da prótese inferior, e que eu também não tenho espaço para reabilitar esses dentes aqui da frente, para restaurar eles. Então o que eu preciso devolver para esse meu paciente? A altura da mordida dele, certo? Que nada mais é do que a dimensão vertical desse paciente, a dimensão vertical de oclusão. Então, quando eu monto o meu paciente em relação cêntrica, que é uma posição que independe dos dentes, qual é a posição que eu tenho? A posição dessa segunda imagem, tá? Então, eu devolvo a altura da mordida para o meu paciente. E agora eu tenho como fazer aqui, ó, um plano de cera, eu tenho espaço para reabilitar esses dentes anteriores. Então, eu preciso planejar essa altura da mordida do meu paciente, montando ele em articulador. E para fazer o planejamento vertical, para fazer o planejamento dessa dimensão vertical de oclusão, a gente tem alguns métodos. O método métrico, o método fisiológico, o método estético, o fonético e a combinação desses métodos, certo? E a gente vai ver cada um desses métodos. Então, o método métrico é um método que a gente viu também já na nossa disciplina de oclusão, que é um método que a gente faz o planejamento dessa dimensão vertical de oclusão, dessa altura da mordida do paciente, através do compasso de Willis, que é esse compasso que a gente está vendo bem aqui. E esse método, ele trabalha com a proporção dos terços faciais. Então, o que a gente vai observar? A distância entre a comissura do olho e a comissura da boca deve ser igual à distância entre a base do nariz e a base do mento. Então, essas duas distâncias devem ser iguais. Eu pego meu compasso, tiro essa medida daqui, da comissura do olho à comissura da boca, e quando eu trago esse meu compasso para cá, para a base do nariz e base do mento, essas alturas têm que estar iguais. Se eu chego aqui, essa altura está muito maior, né, aqui no terço inferior da face, significa que a dimensão vertical do meu paciente está aumentada. E se ela está menor, significa que a dimensão vertical de oclusão do meu paciente está diminuída. Então, eu preciso de proporção entre esses dois terços da face para que eu tenha a dimensão vertical ideal do meu paciente, tá? Com o meu paciente em repouso. Mas eu quero montar o meu paciente em articulador em que posição? Na posição de oclusão, na posição que os dentes se tocam para montar esses dentes da minha prótese. Então, eu vou pegar, deixar a cera do o rolete de cera que eu estou testando ali na base da minha prótese, né, lá no espaço protético dele, vou deixar com essa altura proporcional. Depois que eu estiver com essa altura proporcional, eu vou ter o quê? A minha dimensão vertical de oclusão. Mas eu quero montar o meu paciente em DVO. Então, eu vou diminuir 3 milímetros, que é referente ao quê? Ao espaço funcional livre. Removi esses 3 milímetros e o meu paciente agora está em dimensão vertical de oclusão. Então, eu vou planejar essa dimensão vertical de oclusão com a cera, aumentando ou diminuindo esse rolete de cera para que a gente consiga chegar nessa proporção e, ao chegar nessa proporção, diminuir os 3 milímetros para trabalhar na nossa DVO. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo tranquilo? Podemos passar para o outro método? Tranquilo, então vamos ver o segundo método de
determinação da nossa dimensão vertical de oclusão. O outro método que nós temos é o método fisiológico. Ele é baseado na posição fisiológica de repouso da mandíbula como referência para determinar essa dimensão. Então, a gente sabe lá nos nossos conceitos de oclusão, quando o nosso paciente está sentado, parado, em repouso, se a gente tirar essa medida aqui dele, nós temos o quê? A dimensão vertical de repouso. E aí a gente registra essa altura com o compasso. E eu sei que a minha dimensão vertical de repouso, menos os 3 milímetros do espaço funcional livre, é igual à minha DVO, a minha dimensão vertical de oclusão. Então, eu peço para o meu paciente ficar em posição de repouso, lá com os nossos roletes de cera em posição, e marco essa posição. A partir dessa posição, eu vou diminuir 3 milímetros da minha cera para que eu consiga chegar na minha DVO, que é a posição que eu quero montar esse paciente no articulador, tá? Então, por meio do acréscimo ou subtração de cera, a gente vai chegar nessa posição. Além do método métrico e do método fisiológico, nós temos outros 2 métodos, que é o método fonético e o método estético. Esses dois outros métodos, eles são métodos apenas complementares, tá? E a gente vai ver também como funciona cada um deles. O método fonético, ele é feito já na prova dos dentes. Quando eu estiver com os dentes montados, que eu for fazer a prova desses dentes, eu vou conferir a funcionalidade dessa prótese. A funcionalidade dessa dimensão vertical de oclusão que já foi previamente estabelecida. Eu sei que eu tenho que ter o meu espaço funcional livre, que é o espaço funcional de fala. Para quê? Quando a gente fala, os nossos dentes não se tocam. Se esses dentes tocarem, eles vão ser uma interferência na fala do nosso paciente. Então, nós vamos pedir para o nosso paciente pronunciar palavras que a gente chama de sibilantes, que tem sons sibilantes, que são os sons com 2 S, como Mississippi, 66, massinha, sopinha, para que o nosso paciente pronuncie essas palavras e a gente consiga observar se ele está tendo algum toque, se ele está tendo alguma dificuldade de fala, alguma dificuldade de pronúncia. Então, é um teste que a gente vai observar a fonética do paciente. Então, não é um teste para a gente determinar a dimensão vertical de oclusão. É um teste para a gente observar se a dimensão vertical que a gente planejou está adequada. Tá? E o teste estético, pode falar. O teste fonético, as pessoas que querem fazer uma freio lateral podem ter. Sim, a gente vai observar, olha, vou só repetir a pergunta aqui, porque quem está em casa não consegue escutar. Fizeram uma pergunta aqui na sala sobre quem tem limitação no freio lingual, se vai ter alguma interferência. Não vai ser uma interferência no teste fonético, porque assim, a gente vai, claro, observar que o nosso paciente está pronunciando essas palavras de maneira diferente. Mas o que a gente vai observar aqui é se está tendo toque nos dentes durante o paciente fazer essa dicção. E o freio não vai influenciar nesse toque dos dentes. Então, assim, o paciente tem sim indicação de fazer a frenectomia, e a frenectomia vai melhorar essa dicção. Mas no teste fonético, a gente vai estar observando, não é o freio, a gente vai observar se quando o paciente fala, tem toque de dente, tá? Então, o teste fonético é para ver se ele está com esse espaço funcional livre de pronúncia, para que o paciente não tenha interferência na hora da fala. E o método estético é um método baseado na reconstituição facial para determinar a DVO. Então, ele vai mostrar para a gente a harmonia entre os terços, entre o terço inferior da face e os demais terços. Tá? Então, é um teste que depende muito da habilidade do profissional. Então, é um teste que é feito no olho. Eu vou olhar para o meu paciente e ver, sem tomar nenhuma medida, sem tomar nenhuma posição postural, ver se eu tenho proporção nos terços da face. Então, assim, é um método que ele depende muito da habilidade profissional e é um método que a gente não consegue ter certeza se a gente está com essa dimensão vertical aumentada ou diminuída. Então, ele é um teste, ele é um método apenas complementar.
A gente colocou os roletes de cera, já fez as medidas. Eu vou observar se esteticamente aquela dimensão vertical de oclusão está agradável, se o posicionamento do lábio do meu paciente não está muito para frente, se o paciente não está bicudo, será que eu exagerei no suporte labial, eu exagerei na dimensão vertical de oclusão? Então, é um método apenas complementar para a gente observar se esteticamente aquela dimensão planejada ela está agradável esteticamente. E aí fechamos com esses 4 métodos, né? O método fonético, estético, fisiológico e métrico, a relação vertical da nossa maxila. Finalizei o planejamento da dimensão vertical de oclusão, eu vou fazer o planejamento da relação horizontal. Então, já fiz o meu planejamento vertical da mandíbula em relação à axila, testando a dimensão vertical de oclusão, e agora eu vou fazer o planejamento horizontal da mandíbula em relação à axila. E aí a gente vai lembrar mais uma vez que a gente tem 3 possibilidades de montagem articulador. A máxima intercuspidação habitual, que é quando eu tenho engrenagem de dentes, é quando eu tenho contenção posterior, eu tenho estabilidade oclusal para eu conseguir intercuspidar esses modelos, certo? E aí eu posso montar em máxima intercuspidação habitual. Seriam esses pacientes do tipo classe 3 e classe 4 de Kennedy. E quando eu já perdi essa minha estabilidade oclusal, eu tenho aqui um extremo livre, perdi dimensão vertical de oclusão, eu já preciso montar esse meu paciente em relação cêntrica, né, que é uma posição que independe dos contatos dentais. E quando essas 2 posições coincidem, nós temos a relação de oclusão cêntrica. Então, nós vamos ver aqui o conceito de relação cêntrica, que é o que a gente mais vai utilizar para montar os nossos pacientes. Né? Os pacientes de PPR, normalmente, eles têm colapso oclusal. Eles perderam a estabilidade oclusal e não conseguem ser montados em máxima intercuspidação habitual. Então, normalmente, o que nós vamos utilizar para fazer essa montagem é a relação cêntrica, a posição de relação cêntrica. E o que seria essa posição? É a posição mais posterior da mandíbula em relação à maxila no plano horizontal. Então, nós vamos levar essa mandíbula para a posição mais posterior possível para fazer esse registro da relação cêntrica. E é uma posição que ela independe dos contatos dentários. É uma posição determinada pelos músculos e ligamentos da nossa articulação temporomandibular. Então, vai ser a posição de escolha para que a gente possa fazer a montagem articulador dos nossos pacientes de PPR. E assim como a gente viu os métodos de obtenção da dimensão vertical de oclusão, nós temos alguns métodos também para determinar a relação cêntrica. Nós temos 3 métodos: o método mecânico, o método de manipulação e o método fisiológico. Então, depois de já ter estabelecido a nossa dimensão vertical de oclusão, né, já ter estabelecido a altura da mordida, a relação vertical da maxila, da mandíbula em relação à maxila, nós vamos determinar agora a posição horizontal por meio da posição de relação cêntrica. Então, o método mecânico é o método que a gente usava lá na disciplina de oclusão, né? Ele usa alguns dispositivos para levar esse paciente para desoclusão e para desprogramação neuromuscular para que a gente possa levar esse paciente para a relação cêntrica. Então, ele usa alguns dispositivos que podem ser o JIG, que vocês já construíram lá na disciplina de oclusão, já tiveram contato com o JIG, e nós temos também alguns dispositivos que já são disponíveis prontos no mercado. A gente já compra ele pronto, que é essa tira aqui que a gente chama de Leaf Gauge. O Leaf Gauge ele tem o mesmo mecanismo do JIG. Nós vamos colocando essas tirinhas aqui, determinando o número de tiras que a gente precisa para deixar esse paciente em desoclusão, ou seja, para que ele fique sem contato em nenhum dente. E aí ele vai, da mesma forma que o JIG, fazer essa desprogramação neuromuscular. A gente deixa o nosso paciente ali
com um jig ou com um leaf gauge posicionado cerca de 10 minutos para acontecer essa desprogramação, né? O paciente só vai ter esse ponto de apoio anterior e ausência em todos os toques posteriores. E aí, depois dessa desprogramação durante 10 minutos, nós vamos levar o nosso paciente para a posição de relação cêntrica. Então, esse tipo de método, ele só é possível para pacientes que têm o quê? Dentes, para pacientes que são dentados na região anterior. Por quê? Se eu tenho uma classe 4, por exemplo, eu consigo colocar um jig aqui? Não, meu paciente não tem dente na região anterior. Então, esse método mecânico, ele só é possível para pacientes dentados e para pacientes que tenham dentes aqui nessa região anterior, para que a gente possa levar ele para a relação cêntrica. E aí, passados 10 minutos, né, de desprogramação, a gente lembra lá da oclusão? O paciente abre, a gente posiciona a cera, né, que já está cortada previamente, e leva de novo o nosso paciente em posição para registrar essa posição de relação cêntrica após a desprogramação. Então, o método mecânico é um método feito com esses dois dispositivos, o jig e o leaf gauge. O paciente não pode usar o jig ou o leaf gauge porque ele tem perda de dente anterior ou ele tem um dos dois arcos desdentados totais. Nós vamos usar o segundo método, que é o método de manipulação. No método de manipulação, nós vamos nada mais do que guiar a mandíbula para uma posição mais retruída, para uma posição posterior, né, que é a nossa posição de relação cêntrica. Então, a gente vai usar uma ou duas mãos e segurar no queixo do paciente, pedindo para esse paciente relaxar, e vamos guiar essa mandíbula sem forçar, para que a gente consiga fazer esse registro da relação cêntrica. E é importante manter o rolete de cera estável em boca, para que a gente possa fazer esse registro. Então, o nosso rolete de cera ele já vai estar aqui, ó, preso na área desdentada, né, preso na cela da nossa armação metálica, e a gente vai apenas guiar esse paciente para morder essa cera e fazer esse registro maxilomandibular em posição de relação cêntrica, manipulando, guiando esse paciente para essa posição. O terceiro método que nós temos para fazer esse registro da relação cêntrica é o método fisiológico. O método fisiológico ele é feito através da deglutição e através do posicionamento da língua. Então, o paciente posiciona a língua no palato, lá atrás, o mais atrás que esse paciente conseguir. E a gente, ao mesmo tempo que o paciente faz esse posicionamento, nós vamos direcionando o fechamento da mandíbula durante essa ação do paciente, para que a gente leve ele para a posição mais posterior possível, que é a posição de relação cêntrica. Então, o método fisiológico ele pode ser feito por esse levantamento da língua ou pela deglutição. Quando o paciente deglute, ele tende a manter uma posição mais posterior da mandíbula. Então, a gente pede para ele deglutir e ajuda a guiar para que no momento que ele deglutir, que ele tomar essa posição mais posterior, a gente faça esse registro de cera, que é o registro da nossa relação cêntrica. Então, resumindo, se nós tivermos um paciente com estabilidade oclusal, ou seja, um paciente que tem uma prótese dento-suportável, com contatos bilaterais simultâneos, o meu paciente tem estabilidade oclusal, eu consigo intercuspidar esses modelos, cargas no longo eixo do dente, sem nenhum tipo de interferência nos movimentos excursivos e guia anterior satisfatória, eu posso montar esse meu paciente em máxima intercuspidação habitual. E para fazer a máxima intercuspidação habitual, para fazer o registro, basta eu colocar a cera e ajudar esse meu paciente, guiando ele para fazer esse registro em cera. E os pacientes sem estabilidade oclusal, que têm as próteses dento-muco suportadas ou mucodente suportadas, ou seja, pacientes do tipo classe 1 e classe 2 de Kennedy que já têm extremos livres, eu preciso desse registro de cera com a base de prova, né, com a chapa de prova,
para fazer a montagem desse meu paciente em que posição? Relação cêntrica, tá? Então, o meu paciente, para montar o superior, vai ser sempre tomada do arco facial, e o inferior, dependendo do tipo de oclusão dele, eu vou montar ele em máxima intercuspidação ou relação cêntrica. E para a gente levar ele para a posição de relação cêntrica, a gente vai utilizar esses métodos que a gente acabou de conversar. Vamos ver um caso clínico aqui de montagem em articulador. Então, eu tenho um paciente que ele tem perda de dimensão vertical de oclusão, né? A gente vê que ele tem colapso oclusal. Quando eu passo essa linha aqui, eu vejo que esses dentes daqui superiores estão invadindo o espaço onde eu vou montar os dentes da minha prótese inferior. Então, eu preciso o quê? Devolver a altura da mordida desse paciente, devolver a dimensão vertical de oclusão desse paciente. E para isso eu vou construir o meu rolete de cera e montar ele no articulador. Né? Então eu preciso devolver a dimensão vertical de oclusão para o meu paciente através do acréscimo de dentes artificiais, da placa de mordida, que é a placa de miorrelaxante para DTM, e das próteses desse paciente para devolver essa dimensão vertical de oclusão. Então, aqui o que eu construí? O meu plano de orientação, não é? A base de prova aqui com a resina acrílica e o rolete de cera. E o meu paciente, eu vou ajustar esse rolete de cera com esses métodos que a gente acabou de ver. Né? Então, eu preciso ajustar esse meu rolete de cera nos dois sentidos. No sentido vertical, na altura da cera, lembra? Eu vou colocar o compasso de Willis para ver as proporções desses terços faciais e diminuir 3 milímetros, que é o meu espaço funcional livre. Ajustei no sentido horizontal, eu vou fazer agora o registro da relação cêntrica, o quê? Manipulando o meu paciente para a relação cêntrica para fazer o registro maxilomandibular. E o meu paciente vai morder em cima dessa cera. O paciente mordeu em cima da cera, eu tenho meu registro maxilomandibular para que eu consiga montar esses dois modelos em articulador. E aí eu vou montar em articulador. O modelo superior, fazendo a tomada do arco facial, né? E o modelo inferior, através do registro da mordida, do registro em cera que a gente acabou de fazer. Estou mostrando aqui, olha, eu estou verificando a dimensão vertical do meu paciente. A comissura da boca até a comissura do olho precisa estar igual à distância que eu tenho da base do nariz à base do mento. Essas distâncias estão iguais, então eu tenho o que aqui? A minha dimensão vertical de repouso. Dessa medida aqui eu vou diminuir 3 milímetros, que é meu espaço funcional livre, para eu ter a minha dimensão vertical de oclusão. E aí, com base nesses ajustes, eu vou fazer, agora já ajustei no plano vertical, com base nesse ajuste agora eu vou fazer o registro maxilomandibular na minha posição horizontal. O paciente agora que vai morder a cera, para eu ter essa relação aqui, ó. O meu paciente precisa morder essa cera. E no momento que ele vai morder, eu preciso levar ele para que posição? Relação cêntrica, não é? Então, eu vou, no momento que ele vai fechar, eu vou guiar a mordida desse meu paciente para que ele morda em relação cêntrica. E aí, para ajudar nesse registro, a gente colocou, já estou com o rolete de cera posicionado, e a gente coloca aqui a pasta zinfenólica, né, que é a lisanda, para que a gente consiga registrar essa mordida com maior fidelidade. Meu paciente mordeu, né, guiando ele para a relação cêntrica. Eu vou unir esses dois roletes, igual a gente fazia lá na disciplina de prótese total. Unir os dois roletes, superior e inferior, e vou levar para montar em articulador. Então, o que eu tenho aqui? Olha, vocês conseguem ver aqui onde eu estou com a setinha? O metal, que é referente à armação metálica da minha prótese. Aqui eu tenho o quê? Por baixo, a cela da armação metálica. Em cima da cela a gente construiu a base de prova com a resina acrílica. E em cima dessa base de prova o rolete de cera, o plano de cera. E aí fizemos o registro da mordida
e trouxemos esse conjunto pro articulador para montar o inferior. O meu superior já está montado, né, que foi feita a montagem com a tomada do arco facial, e agora eu estou montando o meu modelo inferior. Só falta colocar o gesso aqui para fixar esse modelo. E aí eu vou ter o meu modelo montado, tá? E aqui é uma visão, para vocês conseguirem observar. Se eu desmembrar esses dois modelos aqui, o que eu tenho aqui, ó, na cera? A impressão do dente antagonista do paciente, né? Então, eu tenho aqui o registro da mordida do meu paciente, o registro maxilomandibular, para que eu possa juntar esses dois modelos e montar em articulador. E a partir dessa montagem em articulador, eu vou mandar esses modelos montados em articulador para o laboratório. Né? O laboratório vai ter esses modelos aqui montados e vai fazer o quê? Montar os dentes, certo? O laboratório vai montar os dentes em cera. Então, aqui, por exemplo, ó, é um paciente prótese total superior e PPR inferior. E aí, o laboratório vai montar em cima da cera os dentes das duas próteses. A superior, todos os dentes, que eu tenho uma prótese total, e a inferior ele vai montar só na área de ausência, só na área do espaço protético. E é importante que a gente monte em articulador para quê? Para que o laboratório consiga fazer essa montagem, ó, encaixando a oclusão desse paciente. Aqui um outro exemplo, um paciente dentado total superior e desdentado posterior. Já fez o registro de cera, mandou para o laboratório, e o laboratório montou aqui em cima da cera os dentes, ocluindo certinho com os dentes antagonistas, os dentes remanescentes do paciente. Tá? Então aqui a gente tem as próteses com os dentes montados em cera, e o laboratório vai mandar para a gente essa montagem para que a gente possa fazer a prova em boca. Nós vamos provar, checar essa oclusão, checar a estética, ver se está tudo adequado. Está tudo adequado? Devolvemos para o laboratório para ele fazer a acrilização dessa prótese e devolver a prótese finalizada para a instalação. Tá? Então, aqui na última imagem, a gente ia ver a prótese finalizada, acrilizada, pronta para entregar para o nosso paciente, certo? Então, a importância da gente montar em articulador é para que a gente faça o estudo da oclusão do nosso paciente e o laboratório possa montar os dentes da prótese de forma adequada. E o laboratório, ele precisa montar esses dentes respeitando os tipos de oclusão. A gente sabe que nós temos dois tipos de oclusão. A oclusão bilateral balanceada e a oclusão mutuamente protegida. Tá? A gente vai ver o que é cada um desses dois tipos de oclusão para que a gente saiba indicar qual o tipo de oclusão a gente deve indicar em cada caso clínico, para cada paciente. Então, a oclusão bilateral balanceada é a oclusão que é utilizada lá em prótese total. Por quê? Eu tenho que imaginar que o meu paciente de prótese total ele tem uma prótese única. Ele tem uma prótese que encaixa no rebordo e ela vai estar unida de todos os lados. Então, ele pode sofrer o efeito gangorra. Por exemplo, se eu empurro a minha prótese de um lado, ela solta do outro. E se eu empurro essa prótese do outro, vice-versa. Então, a carga mastigatória dessa prótese, ela tem que estar sempre tocando ao mesmo tempo dos dois lados. Para quê? Para que essa prótese não se desloque. Então, na prótese total, ou em prótese que a gente tem extremos livres dos dois lados, nós devemos utilizar esse tipo de oclusão, que é a oclusão bilateral balanceada, em que eu tenho cargas mastigatórias com grande apoio em mucosa e parte em dentes, ou seja, se eu tenho a minha prótese mais apoiada em mucosa do que em dente, ela tende a ter essa instabilidade. E aí eu preciso de contatos bilaterais simultâneos, ou seja, contatos dos dois lados da prótese ao mesmo tempo, tanto quando o meu paciente estiver em oclusão, quando ele estiver fazendo os movimentos excursivos. Então, por exemplo, se o meu paciente for fazer protrusão, como é que a gente aprendeu lá na oclusão? Ele toca os dentes anteriores e não toca os dentes posteriores, não é isso? Mas nesse tipo de oclusão, na prótese bilateral balanceada, não é dessa forma que acontece.
a gente vai ter toques tanto na região anterior quanto na região posterior. Senão, o que vai acontecer? O meu paciente vai deslocar essa prótese. Por quê? Imagina que eu tenho uma prótese total, eu forço ela aqui na frente, atrás ela desloca. Então, nessa oclusão bilateral balanceada, quando o meu paciente faz protrusão, ele precisa ter toques tanto em dentes anteriores quanto nos dentes posteriores. E na lateralidade é a mesma coisa, a gente tem o lado de trabalho e o lado de balanceio. Na oclusão do tipo bilateral balanceada, o meu paciente ele precisa ter toque do lado de trabalho, que é o lado para onde ele está movimentando, mas ele também precisa ter toques de dente no lado de balanceio, senão a minha prótese vai deslocar se ela tiver toque só de um lado. Então, no caso de próteses totais e de próteses que não têm estabilidade, que tem um grande apoio, a maior parte do apoio dela é em mucosa, que é o caso de pacientes do tipo classe 1, paciente desdentado posterior bilateral, eu preciso sempre ter toque de todos os lados para essa prótese não se deslocar. Mas se o meu paciente ele já tem cargas axiais transmitidas no longo eixo do dente, ele já tem estabilidade oclusal, o tipo de oclusão indicada vai ser a oclusão mutuamente protegida, em que a gente vai ter contatos bilaterais simultâneos, ou seja, o paciente fecha e encosta por igual dos dois lados, mas quando o meu paciente for fazer movimentos excursivos, a gente vai respeitar aqueles princípios que a gente aprendeu lá em oclusão. Então, quando o paciente estiver fazendo movimento de protrusão, ele vai ter guia incisal e ausência de contato nos dentes posteriores. E quando ele estiver fazendo lateralidade, ele vai ter toque no lado de trabalho e ausência de toques no lado de balanceio. Então, eu tenho dois tipos de oclusão completamente diferentes. E essa oclusão bilateral balanceada vai ser utilizada para pacientes com extremo livre e pacientes que usem prótese total. E a oclusão do tipo mutuamente protegida vai ser utilizada para os outros pacientes que têm estabilidade oclusal. Tá? Então, são os dois tipos de oclusão que a gente vai indicar para o nosso paciente. Então, aqui, olha, bilateral balanceado. Meu paciente tem prótese total, superior e inferior. Se ele tocar só de um lado, o próprio prótese desloca. Então, quando ele faz, lateralidade, ele está tocando dos dois lados, do lado de trabalho e do lado de balanceio. A mesma coisa aqui, o paciente que tem uma prótese total superior e inferior, ele é classe 1, extremo livre bilateral. Então, ele também precisa ter toque dos dois lados para que a gente tenha a estabilidade dessa prótese. Diferente de um paciente dentado, que já vai ter a oclusão mutuamente protegida, em que o paciente, olha, movimentou para o lado de trabalho, para o lado de balanceio sem nenhum toque. Movimentou para o outro lado de trabalho, o lado de balanceio sem nenhum toque. E ele fez protrusão, os dentes posteriores devem estar todos sem contatos, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de oclusão, em que a gente vai indicar um tipo ou outro, dependendo do tipo de desdentado que nós temos. Então, se nós temos um paciente que ele tem uma PPR, uma prótese total, eu vou indicar a oclusão bilateral balanceada. Por quê? Porque ele tem uma prótese total, que precisa de toque dos dois lados. Se o meu paciente tem duas PPRs e essa PPR dele tem extremo livre, eu vou indicar uma oclusão bilateral balanceada para que eu tenha toque dos dois lados e essa minha prótese tenha estabilidade. Porém, se eu tenho duas PPRs e a minha PPR não tem extremo livre, eu posso indicar a oclusão mutuamente protegida, já que o meu paciente tem estabilidade oclusal. E se eu tenho uma PPR no arco sem extremo livre e o antagonista do meu paciente são dentes naturais, eu também vou indicar uma oclusão mutuamente protegida para esse meu paciente, tá? Então, eu sempre vou testar essas guias de oclusão do meu paciente. A guia incisiva, quando esse paciente faz protrusão, a guia lateral, preferencialmente tendo uma guia canina, e evitando a desoclusão em dentes artificiais. Se o meu paciente ele tem o canino dele, que é um dente natural, e a PPR aqui atrás, que é que são dentes artificiais, eu vou preferir fazer essa desoclusão, essas forças
nos dentes naturais, que vai dar mais estabilidade para a minha prótese. Então, eu vou sempre testar essa desoclusão e deixar ela em harmonia com o tipo de oclusão que eu escolhi para o meu paciente, seja ela bilateral balanceada ou mutuamente protegida. E aí, finalizei a montagem no meu paciente articulador. Quais são as sequências das próximas etapas clínicas até a entrega? Montei ele articulador, o meu laboratório vai montar os dentes. O paciente vai provar esses dentes. Os dentes ficaram ok, a oclusão, a estética. Eu vou selecionar a cor da gengiva e encaminhar essa prótese de volta para o meu laboratório para ele acrilizar essa prótese, para ele finalizar essa prótese e me entregar pronta para instalar em boca no meu paciente. Então, o laboratório vai fazer a acrilização e me devolver essa prótese para a última consulta do meu paciente, que é a entrega dessa prótese. Meu paciente está liberado depois disso? Não, ele precisa retornar para ver se ficou tudo bem com essa prótese, para fazer as consultas de controle, mas o meu paciente já vai ficar com essa prótese instalada em boca. E aí a gente vai fazer as orientações finais e entrega dessa prótese parcial removível. Alguma dúvida, gente? Eu sei que essa aula, assim, apesar de ser uma aula que a gente retoma alguns conceitos, porque vocês já viram duas vezes, já viram na disciplina de oclusão e já viram na disciplina de prótese total, é uma aula que tem muito conteúdo. Então, assim, montar em articulador é difícil? Não, é trabalhoso. E na nossa prótese facial removível, é até mais fácil do que a prótese total. Por quê? Porque eu tenho um desdentado parcial. Então, meu paciente tem algumas ausências, tem um espaço protético? Tem. Mas eu ainda tenho alguns dentes que vão me ajudar a ser referência para eu fazer essa montagem, tá? Então, digamos que é um nível intermediário da montagem articulador. Não é tão simples quanto o paciente de oclusão, que tem todos os dentes, e não é tão difícil quanto um paciente de prótese total, em que a gente precisa realmente planejar aquela oclusão do zero, sem referência nenhuma, tá? Então, a gente vai ver que ela é simplificada, porque a gente só vai montar o rolete de cera na área onde a gente não tem dente, na área do nosso espaço protético. Perguntaram aqui em sala se no final a gente vai confeccionar. A gente vai chegar até a etapa de desenho da PPR, de desenho da armação metálica. Por quê? Cada um de vocês terminou de desenhar, se a gente for mandar para um laboratório de prótese, vocês vão ter o custo da armação metálica e vão, imagina um laboratório de prótese com 150, a gente tem 3 turmas de PPR. Imagina um laboratório de prótese com 150, vamos jogar aqui que a gente tem 50 alunos em cada turma, com 150 armações metálicas para fazer. A gente não teria tempo suficiente para isso. Então, a gente vai seguir até a etapa de desenho da prótese facial removível, mas não se preocupem que na clínica integrada vocês vão ter a oportunidade de fazer, nos pacientes, de reabilitar os pacientes da clínica integrada com a prótese facial removível e fazer todas as etapas até a gente fazer a entrega e a instalação dessa prótese em boca para os pacientes. Tá? Então, a gente vai ter esse contato na clínica integrada e é o tipo de prótese que mais aparece na clínica integrada, é a prótese facial removível. Então, assim, provavelmente todos vocês vão ter sim um paciente para que a gente faça esse planejamento e essa reabilitação. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Tudo tranquilo, gente? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela e encerrar a nossa conexão. Bom, como não surgiu nenhuma dúvida no chat e aqui na sala todo mundo já fez as perguntas, eu vou encerrar a nossa conexão. Até semana que vem, se Deus quiser.